Você sabe como vivem os lobos? Por que eles andam em grupo? Como eles caçam? Sabe onde vivem? E o que você faria se você estivesse sozinho com uma matilha faminta atrás de você? Todas essas perguntas eu fiz a mim mesmo e fiquei um tempo pesquisando sobre isso para descobrir como vivem esses animais incríveis. E hoje eu vou te mostrar tudo o que eu descobri nessas pesquisas. Os lobos são animais carnívoros, pertencentes à família Canidae, uma família do reino Animalia, que é composta por animais mamíferos e carnívoros que andam sobre dedos. Os membros dessa família estão presentes no mundo todo, exceto na região antártica. E eu nem sei porque não tem lobo na Antártica, né? Não sei, nem é tão ruim assim viver uma temperatura abaixo de menos 70 graus, talvez? Vocês acham? Você viveria uma temperatura menos 70 graus? Eu não. Essa família, no geral, vive em várias regiões e áreas do planeta Terra. Regiões como florestas, pastagens, desertos, estepes, montanhas e muitas outras. No mundo, existem cerca de 41 espécies de lobo. Garanto que você não sabia que existiam 41 espécies de lobo. A gente só conhece aquela espécie de lobo mais comum que todos veem por aí, que todos veem em livros, em filmes, que é o lobo cinzento que vive nas neves, aquela matilha de lobos cinzentos que andam pelas neves que a gente vê passando em filme, aqueles lobos que vê puxando trenó em filme. Tem vários filmes que aparecem esses lobos, são bem famosos, mas não existem só essa espécie, existem 41 espécies de lobos espalhados no mundo todo e tem uma espécie no Brasil, que é o lobo-guará, que é esse que está aparecendo aqui para você. Esse lobo ocorre na região centro-oeste do Brasil, preferencialmente na região centro-oeste, e no biomas como Cerrado e Caatinga, que são biomas que estão extremamente ameaçados pelo desmatamento ilegal para fazer áreas de pastagem para bois, área de pastagem para gado, e também pela atividade de madeireira, pelas espécies que tem nessas regiões, são também muito cobiçadas pela atividade madeireira. Então, é um bioma que está sim em risco. Consequentemente, o lobo-guará, que mora nessa região, está também em risco de extinção, assim como as florestas, assim como o bioma do Cerrado e Caatinga, porque ele depende desse bioma para sua subsistência. Bom, mas vamos seguir. Essas 41 espécies se diferem em tamanho, cor e a tipologia, o tipo da pelagem, bem como o habitat em que elas se encontram. Dessas todas 41 espécies, somente o lobo cinzento, que é o Canis lupus, o nome científico, o lobo vermelho, Canis rufus, e o lobo etíope, Canis simensis, são espécies classificadas como lobos. Os demais são considerados subespécies, não são classificados como lobos, mas podem ser considerados lobos. É um pouco confuso, não é? Mas é assim que funciona. O porte físico dos lobos é todo preparado para caça. Eles são preparados para o abatimento de presas, e tanto presas pequenas como presas grandes, e eles fazem isso em conjunto. Tem caninos preparados para quebrar ossos de cordeiros, visão noturna e olfato 100 vezes melhor do que o nosso olfato humano. Sem contar que eles pesam de 30 a 80 quilos e conseguem correr a 70 km por hora durante a caça. Mas como funciona uma matilha? Bom, uma das informações mais incríveis sobre os lobos é a sua organização familiar, a sua organização em matilha e a eficiência em conjunto, como eles trabalham em conjunto. Eles vivem em grupos que variam de 2 a 36 indivíduos. Isso varia conforme a disponibilidade de alimento e também do território, que é uma coisa muito importante. Todos os indivíduos do grupo respeitam uma organização hierárquica, na qual o macho alfa, que todos conhecem, que possui a maior capacidade de caça, a maior habilidade de caça, anda sempre atrás para conseguir alertar sobre os perigos e vigiar toda a matilha. Já os mais velhos e os filhotes andam sempre na frente. Assim, todos podem ajudar a vigiá-los e protegê-los, além de que todos vão seguir o ritmo dos mais velhos e mais jovens, que são os que sempre ficam para trás. O macho alfa da matilha é responsável pelas estratégias de caça e pela liderança do grupo na tomada de decisões. Muitas vezes, ele é acompanhado por uma única fêmea, por toda a sua vida inteira. Eles juntos desempenham um papel de extrema importância para a sobrevivência da matilha por completo. Já os betas seguem de perto os líderes, sendo muito importantes para o sucesso na caça, e que depois do macho alfa, do casal alfa, são os mais fortes da matilha e os mais habilidosos. Já os demais são chamados de ômegas, são a maior parte da matilha e desempenham diversos papéis, ajudando na caça, no cuidado com os filhotes e idosos, na vigia e também na proteção do bando, que é uma coisa muito importante, ataques de outros bandos ou de animais que querem se defender. Além de sua incrível organização populacional, os lobos também possuem excelentes habilidades de comunicação. Eles conseguem conversar entre si com o uso de gestos corporais e sons que se assemelham a fala. Assim como os cachorros, os latidos, os lobos também têm seus sons que são responsáveis pela comunicação entre o bando. Mostrar os dentes ou até as garras é sinal de raiva, por exemplo. Já manter o rabo dentro das pernas é sinal de medo, assim como acontece nos cachorros que a gente conhece já muito bem. No entanto,
Se um lobo mantém a cabeça baixa quando está na presença de outro lobo, é porque está sinalizando que o respeita. Normalmente acontece com os outros lobos da matilha, para com o lobo alfa, porque ele é o que mais tem respeito dentro da matilha. O uivo também é um método de comunicação muito poderoso entre os lobos, uma vez que pode ser escutado a quilômetros de distância. No entanto, ao contrário das lendas populares que são espalhadas pelo mundo todo, os lobos não emitem esse som nas diferentes fases da lua, e sim para reunir a alcateia, seja por conta de perigo iminente ou para que possam apenas descansar juntos. Então não, queridos amigos, os lobos não uivam porque a lua está cheia, ou não uivam porque a lua está minguante e eles não viram lobisomens. Agora, como funciona a reprodução dos lobos? Será que é igual a dos cachorros? Será que não? Não sei, vamos ver. Bom, uma vez por ano as fêmeas do grupo entram no cio, que dura em média mais ou menos 14 dias. É o período no qual ocorre o acasalamento entre eles. A gestação dura em torno de 60 dias, podendo gerar até 14 filhotes de uma única vez. Quando chega a hora de dar à luz, as fêmeas se escondem sob a proteção do macho alfa em cavernas ou tocas. E só saem de lá depois de 2 semanas do nascimento dos filhotes, quando os filhotes deixam de ser amamentados e passam a ser cuidados por todos os membros da alcateia, assim como os membros ômega e os membros beta, que também auxiliam no cuidado com os filhotes. É verdade que os cães domésticos são parentes dos lobos? Sim, abelhudo! Aposto que você já se perguntou isso em algum momento, mas não sabia realmente a resposta. Mas sim, os cães domésticos, os cachorros que a gente tem em casa, são parentes dos lobos, e isso é resultado da domesticação do lobo há milhares de anos atrás. Para você ter uma ideia, estudos indicam que os lobos foram a primeira espécie de animal a ser domesticada pelo homem. E com o passar dos anos de domesticação, o cruzamento entre as espécies domesticadas e o lobo selvagem foi responsável pela criação de uma espécie bem mais mansa e menos selvagem que o lobo. E hoje citamos eles como os melhores amigos do homem, que são os cachorros. Mas não se engane em pensar que foi tudo um mar de rosas, amigos. Antes do século XX, os lobos estiveram envolvidos em diversas mortes extremamente massivas. Em uma ocasião, na França, mataram 681 pessoas sozinhos, o que colaborou para que se tornassem conhecidos como animais violentos. No entanto, com o tempo, provou-se que os lobos, na verdade, não são grandes ameaças para os humanos. Na América do Norte, por exemplo, foram somente 2 ataques fatais nos últimos 100 anos, sendo que há mais vítimas de mortes decorrentes de vacas do que de lobos. E mesmo assim, os lobos não deixaram de ser o alvo de caçadores nos Estados Unidos, no Brasil e também na Rússia. Somente entre os anos de 1870 a 1877, mais de 100 mil lobos foram mortos pela caça nos Estados Unidos, segundo dados da ONG internacional Wolf Center. Tamanha devastação fez com que alguns estados reduzissem a população de lobos a 30 ou 50 indivíduos. Atualmente, há um processo intenso de conscientização feito por organizações de proteção animal para a preservação das espécies e da vida de todas as 41 espécies de lobos existentes no mundo, em todas as localidades do mundo. Agora, amiguinhos abelhudos, eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades interessantes sobre os lobos que aposto que você não sabia. Primeira, os lobos, sim, comem cerca de 10 quilos de carne por dia. Isso mesmo, são necessários nada menos que 10 quilos de carne por dia para alimentar um lobo. O que numa matilha de 30 indivíduos seria 300 quilos de carne todos os dias, o equivalente a uma vaca jovem. 2. Os lobos são nômades, ou seja, não têm um local fixo de morada. Estima-se que, em média, eles caminham mais de 20 quilômetros diariamente. Terceira curiosidade, a mordida de um lobo possui o dobro da pressão exercida pela mordida de um cachorro. Para você que já levou uma boa dentada de algum cachorro, fica a dica, amigo abelhudo, não seja mordido por um lobo, você não vai gostar. Quarta curiosidade, nas alcateias, todos os lobos são responsáveis pelos filhotes, não somente os pais. Quinta curiosidade, esses animais podem caçar por 3 dias seguidos, sem descanso, o que eu acho impressionante porque eu não consigo ficar sequer 2 horas fazendo compras no supermercado. Quem diria 3 dias caçando? Eu acho que não é pra mim. Eu fico impressionado com os lobos por causa disso. Sexta curiosidade sobre os lobos. Após matar a presa, o casal alfa é o primeiro a se alimentar, seguido pelos filhotes e, por último, pelos demais integrantes do grupo. Primeiro os betas, por último os ômegas. E a última curiosidade, apesar de já ter ocorrido, é que é muito difícil domesticar um lobo selvagem nos dias atuais.
Isso se deve ao fato da mudança de comportamento do lobo conforme o seu crescimento. Para você que já teve ideia de criar um lobo em casa, amigo, pode não ser uma boa ideia. Escuta só, ó. Quando os lobos são filhotes, eles apresentam o mesmo comportamento que um cachorro filhote. Mas à medida que esse lobo filhote vai crescendo e atingindo a vida adulta, ele tenta tomar o seu lugar na alcateia, por direito. E isso acontece por meio de batalhas. Ele trava pequenas batalhas com os outros membros, que no caso são os humanos que estão criando ele, podendo ferir gravemente os membros da família da alcateia, que no caso são os humanos que estão criando. Depois de tudo isso, você que já nos acompanha deve estar se perguntando por que estamos falando de lobos e não de abelhas. Bom, pessoal, a preservação e a conservação da biodiversidade não deve ser praticada apenas com as abelhas, e sim com todos os seres vivos do mundo. E o Abelhando o Mundo Afora vai levar justamente essa mensagem até você. Esse canal não é, já repito aqui de novo, mais uma vez, não é exclusivamente sobre as nossas amiguinhas abelhudas, apesar que a gente fala muito sobre elas, e sim sobre todo o nosso mundo. Afinal, não tem por que protegermos e preservarmos apenas as abelhas se todo o resto do mundo estiver destruído. Se a gente preservar apenas as abelhas e o resto do mundo não tiver mais, as abelhas também não vão ter mais e não tem mais sentido estarmos aqui. Então, nossa missão é preservar todas as espécies, não somente as abelhas. Já deixo essa mensagem aqui para todo mundo que acredita que é um canal que fala exclusivamente sobre abelhas, pelo nome Abelhando o Mundo Afora, mas não, nós falamos sobre todo o mundo, por isso, mundo afora. Então nossa missão é levar para você informações para que você também possa se tornar parte da luta e se tornar também um abelhudo antenado no mundo e ciente da grande importância de tudo e de todos para nossa existência. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse novo quadro aqui no canal Abelhando. Nesse quadro a gente queria propor, mostrar para vocês diferentes espécies de animais do mundo, do planeta todo, para que vocês possam conhecer, para que vocês possam saber a importância de cada uma delas para a manutenção, para a preservação da biodiversidade, para a nossa manutenção, para a nossa existência aqui no planeta Terra. Então nesse quadro, começando com os lobos, a gente quer mostrar isso para você. Vão ter mais quadros como esse aqui no canal Abelhando o Mundo Afora. Se você já gostou desse quadro, se você quer que continue, manda aqui, coloca nos comentários. Eu gostei do quadro, quero que continue esse quadro, quero aprender mais sobre outras espécies, quero saber de curiosidades de como vivem outras espécies de animais no mundo todo afora, que são milhões e milhares de espécies de animais. Então, coloca aqui nos comentários pra gente saber, vai ser muito interessante, tá bom? Já vai se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, clica no sininho e curte esse vídeo, porque foi realmente um pouco complicado pra gente fazer, pra gente montar roteiro, pra gente gravar. O vídeo exige muito de mim, exige muito do Ítalo também, que faz a edição de alguns vídeos do canal, eu faço a edição de alguns outros vídeos. Então, galera, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar lá o joinha, porque é muito importante eu receber esse reconhecimento pelo meu trabalho, tá bom? Eu quero ver todo mundo que acompanha nossos vídeos nessa comunidade abelhuda junto com a gente. Diz pra gente o que você achou dessas informações, se você gostou ou não, se você tem algo pra melhorar, se você tem algo que quer dizer pra gente colocar em prática. Coloca aí nos comentários que a gente vai ter o prazer de ouvir você e de colocar tudo em prática, beleza? Um grande abraço pra todos vocês que me acompanharam até agora nesse vídeo. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre a vida dos lobos, um pouco mais sobre algumas curiosidades que os lobos têm, seu método de vida, sua forma de caça, sua organização em família na matilha, e que assim possam proteger eles também, assim como as abelhas, assim como nós levamos essa mensagem de proteção às abelhas. O maior abelhudo de todos vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, amiguinhos abelhudos. Fui!